Então, os caminhos da transformação nos trazem agora a Alcobaça. Esse que está atrás de mim é o Mosteiro de Alcobaça. É um mosteiro muito antigo, foi construído em 1178. E os caminhos da transformação me trazem agora para uma história diferente. Eu vou mostrar para vocês aí dentro. O Mosteiro de Alcobaça, ele traz uma história relacionada ao amor. Aqui tem a história marcante de Pedro e Inês, que marca então uma história dramática, mas de muito amor, e eu vou contar para vocês. Vem comigo. Mais uma vez, os caminhos da transformação nos recebendo com os sinos da igreja, né? Eu estou aqui no mosteiro de Alcobaça. É um mosteiro que é um dos primeiros, foi o primeiro mosteiro em estilo gótico de Portugal, trazido por uns monges franceses que se instalaram aqui. E esse mosteiro começou a ser construído em 1178. Na época, o rei de Portugal deu ordem de construir esse mosteiro. E é um mosteiro enorme, né? Nós estamos vendo aqui ao fundo a igreja. Aqui é o claustro Dom Dinis, ou o claustro do silêncio. Os monges que ficavam aqui, que ficavam aqui nesse mosteiro, eles faziam um voto de silêncio. Então, apenas em alguns locais do mosteiro que eles poderiam falar, poderiam conversar, discutir, receber as orientações da norma, né, da doutrina, mas no resto de todo o tempo eles deveriam ficar em silêncio. E aqui no claustro do silêncio é onde então eles meditavam, aonde eles liam, aonde eles refletiam sobre a vida, sobre a questão da vida religiosa. É um claustro muito grande, muito bonito, uma sensação de paz muito grande. É um conjunto arquitetônico grandioso. Ali ao fundo da igreja, que eu vou entrar agora. E esse mosteiro, ele guarda, como eu falei no início para vocês, ele guarda o exemplo de uma história de amor, que é a história de Dom Pedro e Inês de Castro. Um amor que terminou em tragédia, mas uma expressão muito bonita de uma relação de amor. Nós vamos entrar na igreja e vamos ver os túmulos de Pedro e Inês de Castro. E eu vou contar a história para vocês de Inês e Pedro. Bom, gente, e aqui eu vou falar um pouco baixo. Aqui então eu estou no interior da igreja do Mosteiro de Alcobaça. E aqui é que nós temos uma história de amor. Aqui ao fundo, aqui atrás de mim, está o túmulo de Inês de Castro, que foi esposa, vamos dizer assim, de Pedro I, filho de Afonso, do rei Afonso IV. Isso Inês nasceu em 1325 e ela fazia parte da corte de Dona Constança, que foi a esposa de Pedro. Um casamento arranjado pelo pai, Afonso IV, porque Constança era de Castela, da Espanha, e aí eles precisavam então fazer um casamento político. E eles se casaram-se. Alguns anos depois, então, Constança veio para encontrar com Pedro, só que ela tinha na corte dela Inês de Castro, que era uma dama da corte, fazia parte de uma família importante, os Castro, na Espanha. E imediatamente Pedro se apaixona por Inês, Inês por Pedro, e apesar de casado com Constança, Pedro mantém um relacionamento amoroso com Inês durante muito tempo. A esposa de Pedro, Constança, acaba falecendo depois de um parto, e aí então Pedro quer assumir o casamento com Inês de Castro, mas o rei se opõe, o Papa não permite, e Pedro então resolve ir para Coimbra, no convento de Santa Clara, hoje convento de Santa Clara, e passa a residir ali com Inês de Castro, seu grande amor. Apesar de o rei Afonso IV não gostar, pressionar Pedro para que ele não mantivesse esse casamento, ao ponto da pressão ficar tão grande que, aproveitando o momento que Pedro foi para uma caçada com os amigos, Afonso IV contrata
manda assassinar Inês de Castro. Quando Pedro fica sabendo da intenção do pai, volta da caçada, e quando chega então no convento de Santa Clara, ele sabe então que Inês foi morta. É daí que vem aquela expressão que nós usamos no Brasil, acho que aqui também, quando Pedro chega então à casa e ele pergunta por Inês, o funcionário fala: agora é tarde, a Inês é morta. Uma expressão que nós usamos muitas vezes para dizer quando foi tarde, quando as coisas já aconteceram. E aí Pedro fica muito revoltado com o assassinato da sua grande amada, começa então a criar uma revolta contra o próprio pai e toma o poder em 1357. E foi tão grande essa revolta que ele então, depois que sobe ao poder, ele se torna rei, ele manda pegar os assassinos da sua amada Inês e manda tirar o coração dos dois em praça pública. Tamanha a indignação dele, ele ficou conhecido por isso, Pedro o Cruel, mas em nome de uma relação de amor. E aí depois então ele mandou tirar o corpo de Inês do túmulo, porque ele queria então coroar Inês, mesmo depois de morto, o cadáver, e fez com que toda a corte passasse e beijasse a mão do cadáver. Tamanha a perturbação que ele ficou do amor perdido, que ele tanto gostava, enfim. E aí depois ele fez 2 túmulos, esse que está aqui e o outro que está do outro lado, que eu vou mostrar, para enterrarem os 2 corpos, o dele e o dela. Porque ele dizia que quando ele chegasse no paraíso e eles saíssem, a primeira visão que ele queria ter seria de Inês de Castro. Uma história de amor belíssima. E esse aqui então é o túmulo de Pedro, tendo ao fundo lá atrás, na outra nave da igreja, é o túmulo de Inês de Castro. Como eu disse, ele dizia que ele tinha colocado essa disposição para que quando eles se levantassem no paraíso, a primeira visão que ele tivesse seria da sua amada Inês de Castro. É um túmulo belíssimo, os dois, uma igreja fantástica. O caminho da transformação, trazendo para um momento de uma história de amor.